pela manhã, não é, que esse reino existe, esse reino é real, porém é algo que a gente não pode ver, não é? Mas é algo que a gente pode viver. Uma coisa interessante, né, e vocês perceberam aí que toda essa pequena esquete que a gente fez foi toda baseada em Matrix, né? Um dos melhores filmes aí da cultura pop. Se você não assistiu, vale a pena assistir, tá? E o que me chama a atenção em Matrix ou em qualquer que seja o filme que fale sobre esse tema é porque sempre existe um chamado, né? Sempre há um chamado para se conhecer este reino. E essa pessoa que é chamada, ela é chamada para quê? Para divulgar este reino. E sempre nós vamos ver na Bíblia Deus chamando pessoas. Às vezes Deus chama pessoas que você bate o olho assim e diz: eita, esse cara é bom para isso. Mas muitas vezes Deus faz o contrário. Muitas vezes Deus chama pessoas que ninguém espera que Ele chame, para fazer parte desse reino e para divulgar que esse reino é real. O que é que acontece? Se você for olhar na Bíblia, os chamados, os profetas, aquelas pessoas chamadas por Deus para fazer parte desse reino, sempre existiu uma necessidade de que essas pessoas tivessem o seu caráter moldado. Sempre existiu a necessidade, né, que Jesus chama, Deus chama, mas antes de tudo Ele molda o caráter da pessoa, molda quem a pessoa é. O que é que Jesus fala? Venha como está. Porém não diz, né, permaneça como está. Né? Ele chama todo mundo, o pior de todos os pecadores. Agora a gente não pode permanecer como a gente está. Tem que permanecer, tem que buscar uma mudança de vida. O primeiro texto que eu gostaria de ler para vocês está lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9. E a primeira coisa que eu botei aqui para a gente refletir é assim, uma escolha óbvia. É claro que Deus iria escolher um cara como Noé. Né? Aqui uma pequena parte da história de Noé. Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Abriu? Gênesis é fácil, velho. Abriu? Todo mundo? Tá no índice, né? Diz assim, ó. 6:9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Né? O que é que acontece? Nem sempre, eu botei assim, o título da nossa reflexão é Servos Invertidos. Nem sempre Deus chama aquela pessoa que a gente espera que Ele chame. Mas muitas vezes sim, Ele chama, Ele faz o que eu chamei aqui de um chamado óbvio. Tá? O que é que acontece? O nosso chamado, ele acontece por sermos diferentes. Se você for olhar como era que estava a situação aqui do mundo, você vai ficar de cabelo em pé, você vai ficar horrorizado com tudo que estava acontecendo. Lá no versículo 5, antes ainda do versículo que a gente leu, o autor fala como estava a humanidade. O autor vai dizer que a humanidade estava em pecado, o pecado do homem era terrível, o pecado do homem, da humanidade, assim, estava realmente desagradando ao Senhor. Era algo assim que Deus já não suportava mais, não é? Já estava por aqui com tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, no meio de toda essa gente, existe uma pessoa que vive o reino de Deus. No meio de todo esse pecado, no meio de tudo isso que estava acontecendo, existe um cara lá chamado Noé, que foi um homem escolhido por Deus. A situação estava terrível, estava esculhambado mesmo o negócio ali. Basta você ler e você vai ver como realmente estava. E o que acontece? Essa situação, ela gera uma incompatibilidade com o reino de Deus. Vou perguntar para vocês, em que consiste o reino de Deus? Que consiste? Isso. Os elementos do reino de Deus. Os elementos do reino de Deus. Abra aí a Bíblia de vocês. Justiça. Essa música fala tudo. Eu pensei isso. Eu ia dizer bondade, igualdade, fidelidade. Aí eu ia dizer a tua igreja de agora. Tem que completar a música completa, né?
Então, abra aí Precisa de Romanos ajuda pra digitar. 14, 17. Precisa de ajuda para digitar? Tem? Romanos. 14, 17. 14, 17. Rapaz, será que amassou aqui o negócio? Não, né? Tem problema não, velho. A gente restaura. Jesus Quer restaura. dizer que eu posso... Não. Não. Romanos 14, 17. Tá amassado aqui, ó. Então, Deixa eu bater aí. Fiquei com medo de ficar com o meu computador. Diz assim, ó. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria No Espírito Santo. né? Está aí o apóstolo Paulo dizendo para todos nós aqui o que é o reino de Deus. Se você parar para pensar, e eu estava conversando isso hoje à tarde com algumas pessoas, né? O nosso mundo hoje, ele está muito parecido com o que estava acontecendo lá na realidade de Noé. Se você for ver, os valores eles são completamente deturpados hoje. O pecado é terrível, não é? Hoje, crianças na escola sofrem muito com a ausência dos pais. Isso tem causado problemas terríveis. Isso tudo é fruto do pecado. O que se passa na mídia, o que se fala na mídia, coisas que a gente sabe que vão totalmente contra aqui a palavra de Deus. Aí eu fiquei me perguntando assim, né? Como é que a gente vai buscar essa paz, essa justiça e essa alegria no Espírito Santo num mundo totalmente corrompido? Olha, eu acho que Deus só não manda um dilúvio hoje porque Ele prometeu que Ele ia mandar. Exatamente. Porque eu acho que por muito menos Ele tinha mandado já o dilúvio lá no Antigo Testamento. Como é que a gente pode viver essa paz, essa justiça, essa bondade, se tudo, né, faz com que a gente se afaste disso? Perceba assim, que quando as pessoas querem falar de Deus, a maioria não a maioria, mas muitas vezes é simplesmente para interesse próprio. Uma vez eu fui cortar o cabelo, né? Cortar o cabelo, dar o grau no cabelo e tal. Aí cheguei, sentei lá no cabeleireiro, lá na cadeira. Aí tem uma propaganda de um shampoo assim, né? Aquele shampoo que promete milagre, né? E diz que você vai ter o cabelo mais liso de todos e não sei o que e tal. Aí no final tinha assim: porque para Deus nada é impossível. Nossa, cara. No cartaz. Que marketing é esse, No hein? cartaz. Porque para... E tem lá a referência de Lucas, né? Lucas e o versículo lá. Né? Eu pensei, rapaz, será que Deus se mete nessas coisas, né? Será que é preciso usar, não é? Isso tudo simplesmente para interesse próprio. Né? Isso reflete no modo como a gente enxerga Deus, isso reflete no modo como a gente vive na igreja, né? Onde as pessoas buscam esse relacionamento assim, se relacionam com Deus pelo que Ele faz. Né? Eu quero me relacionar com Deus porque Ele me dá isso, Ele me dá aquilo. Eu vou para a igreja para buscar uma bênção, eu vou para a igreja para isso, mas não quero se relacionar a Deus como fala a música, né? Pelo que Ele é. Tudo isso é reflexo de que o mundo vem influenciando a igreja mais do que a igreja vem influenciando o mundo. Era o que estava acontecendo ali com Noé. Então, como viver tudo isso num mundo cheio de maldade? E não pense que maldade se resume apenas assim em assassinato ou em qualquer outro delito. Mas simplesmente o fato da gente, às vezes, se opor à obra do reino de Deus, isso já é o quê? É maldade. A maldade, muitas vezes, vem quando a gente tem simplesmente uma má vontade de ir para a igreja. Uma má vontade de fazer as coisas de Deus. A gente está se opondo a esse reino. A gente está se opondo, não é, àquilo que Deus quer para a gente. A resposta para isso talvez esteja em a gente buscar ser como Noé. O gênero humano totalmente corrompido. Mas existia lá um homem que era diferente. Agora me diga, se é ou não é uma escolha óbvia? É claro que era o cara que Deus iria escolher para salvar do dilúvio. É lógico que era o cara que Deus, como Maria foi escolhida lá para ser a mãe de Jesus, a melhor pessoa que tinha lá naquela época, talvez, com seus pecados, tudo bem, mas uma boa pessoa. A mesma coisa aqui foi com Noé.
Uma escolha óbvia. Sabe aquele cara na igreja que você olha assim e fala, esse vai ser pastor? Aí começam até a chamar de pastorzinho, né? Pastorzinho, pastorzinho. Era Noé. Né? Era Noé. E o melhor de tudo, a Bíblia fala 3 características de Noé. Ele era justo, íntegro, ou seja, correto, honesto e acima de tudo andava com Deus. O que é andar com Deus? É ter intimidade, comunhão. É conhecer. Eu só ando com o que eu conheço. Não é? Então, Noé andava com Deus. E pelo fato de ele andar com Deus, ele era justo e íntegro. Esse andar aqui, né, implica em um conhecimento. É uma escolha óbvia. Tinha que ser Noé. Então, onde é que o reino de Deus se revela? Em Noé. Na salvação daqueles que são justos. Enquanto os pecadores, né, aqueles pecadores não convertidos, eles se afogam no dilúvio, eles morrem por causa do dilúvio, Deus providencia a salvação para Noé. E o reino de Deus nada mais é do que a salvação em Cristo no dia de hoje. O reino de Deus nada mais é do que a gente estar salvo do pecado. Salvo de nós mesmos, salvo da nossa arrogância, salvo da nossa má vontade. Sabe aquela preguiça que dá de você ir para o culto domingo de manhã? Para EBD? Nunca nem vi. Eu nunca fiz isso. Pois é. Tenha cuidado. Porque tudo isso é se opor ao reino de Deus. Você ter preguiça, tudo bem, beleza. Agora, você ficar em casa por causa de preguiça, é que é complicado. Não é? Então, a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa buscar ser como Noé. Andar com Deus para que a gente alcance essa salvação. Para que a gente consiga viver esse reino. Então, essa é a primeira escolha que eu vim falar aqui. Tá? Uma escolha óbvia. Certo? E se essa escolha revela a salvação de Cristo para aqueles que são justos. Tá? E ser justo é muito mais do que dizer assim, a gente às vezes fazia a viagem missionária no interior, e a gente perguntava assim, né, papai, por que você acha que você iria para o céu se você morresse? Não, porque eu sou bom, nunca matei, nunca roubei. Não é? Não é só isso. A salvação não é isso. É claro que quando a gente é salvo, a gente busca honestidade, a gente busca integridade. Mas sabe, é muito mais do que isso. Se a gente não buscar viver esse domínio de Deus, que a gente trabalhou hoje, né, de manhã, o que é o reino de Deus? O domínio de Deus sobre a nossa vida. É o que a gente não pode ver, mas que se revela através das nossas atitudes. Se revela na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Mas Deus também faz o quê? Escolhas inesperadas. Pessoas que a gente não espera. Né? A pior pessoa que existe na face da terra. Ou às vezes uma pessoa que ela nem é uma pessoa ruim, mas que a gente olha e fala, esse aí não tem capacidade de fazer nada. Pode perceber que são justamente esses também que Deus escolhe. Quer ver? Abra aí sua Bíblia no livro de Juízes. Capítulo 6. Versículos 12 e 13. Depois de Josué. Depois de Josué. É qual capítulo? 6. Juízes capítulo 6. Versículos 12 e 13. Nem na hora de ler a É Bíblia porque tu eu não para, consigo ficar rapaz. parado não. Juízes 6, 12 e 13. Diz assim, ó. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, a Gideão, né? E lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Aqui está um pouquinho do chamado de Gideão. O livro dos Juízes, né, nós podemos ver uma característica interessante dele, é a quantidade de chamados que existem. Você tem várias e várias pessoas que são chamadas por Deus para uma função específica. Qual era o papel ou a função do juiz naquele tempo? Era liderar o exército de Israel nas campanhas de guerra.
Vocês se lembram que o povo saiu do Egito e eles iam para onde? Para aquela terra prometida, para a terra de Jericó, né? de Canaã, na verdade, entrando por Jericó. E aí o que era que acontecia? Eles precisavam entrar naquela terra e sair conquistando territórios. A conquista começou com Josué, lá quando ele destruiu os muros. Mas vocês sabem que ela só foi completa depois com Davi. Só Davi que foi que conseguiu conquistar todos os territórios que precisavam serem conquistados. E aqui, né, o líder de juiz é o povo conquistando essas terras. E qual era o papel do juiz? Era liderar o exército nessas campanhas militares. E aí você tem Sansão, você tem Débora, você tem Jefté, enfim. Você vai ter várias pessoas que foram chamadas por Deus para livrar o povo de Israel e lutar. E nesse texto nós vemos aqui o chamado de Gideão. Quando você olha assim para a Bíblia e pensa assim, o juiz, quem é o juiz mais famoso de todos? Hã? Oi? Sérgio Moro. Quem é? Na Bíblia? Sansão, poxa. Sansão. Conhecido pelo quê? A força. Força. Mas Sansão também era um cara altamente arrogante. Não é? Gideão, e Sansão era nazireu, né? Que era nazireu, ele era uma pessoa diferente, consagrada. Ele não podia tocar em nada morto, não podia ingerir bebida alcoólica. Enfim, tinha uma série, não podia cortar o cabelo, tinha uma série de restrições por ser nazireu. Né? Gideão é diferente. Gideão não tem força sobre-humana. Gideão ele fala, olha só, se você for para o versículo 15, olha o que é quando o anjo do Senhor chega para Gideão e fala, ó Gideão, o que eu quero é que você liberte o povo de Israel dos midianitas. Os midianitas estavam acabando com o povo de Israel. Sabe o que era que eles faziam? Eles destruíam a plantação do povo de Israel. E pela primeira vez na história, eles usaram camelos em guerras. Então isso deu uma desvantagem terrível para o povo de Israel. Então o povo de Israel empobreceu muito por causa disso. O povo de Israel estava vivendo assim uma calamidade por causa dos midianitas. Aí o anjo chega e fala, ó Gideão, é você que eu quero lá liderando o exército de Israel para libertar o seu povo dos midianitas. Olha o que Gideão fala no versículo 15. E ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor, na casa do meu pai. Uma pessoa que ninguém dava nada por ele, né? Você sabe que naquele tempo seu filho mais novo é terrível. Isso lembra muito o chamado de Davi, né? É. Porque quando Samuel vai lá na casa de Jessé, qual é a orientação que ele recebe de Deus? Olha, Samuel, não olhe para a aparência. Porque o homem olha o exterior, mas o Senhor pesa o coração. Isso a gente não tem poder para olhar. A gente tem sim o poder para olhar para a aparência. E muitas vezes de forma errada a gente julga as pessoas. Mas Deus olha o coração. Gideão fala aqui, olha, eu sou o mais pobre, minha família é pobre. E além de a gente ser o mais pobre, não ter assim um destaque social, eu sou o menor da minha casa. E sou eu que o Senhor quer. É uma escolha inusitada, né? É diferente de Noé. Noé era uma escolha óbvia. Gideão foi uma escolha inusitada para viver o reino de Deus, para instaurar o reino de Deus na terra. O chamado de Gideão, ele não é simplesmente para livrar o povo de Israel dos midianitas, não. O papel do juiz era instaurar o reino de Deus. Porque quando o povo de Israel se espalhasse pela terra, eles tinham que viver os 10 mandamentos. E melhor do que os 10 mandamentos para viver o reino de Deus não tem. Por quê? O que é que Jesus faz no Novo Testamento? Ele vai resumir os 10 mandamentos em 2, né? Sabiam disso? Quais são os 2 maiores mandamentos? E ao próximo? Sabia que esse é o resumo dos 10 mandamentos? Por quê? Os 4 primeiros mandamentos, eles são falam do relacionamento de Deus do homem para com Deus. Então, não terás mais escultura, não falarás do teu nome, Deus. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não vou adorar outro Deus, eu não vou fazer mais de esculturas, eu não vou falar o nome deles, não vou guardar o dia dele. E ao próximo como a ti mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou adulterar, eu não vou mentir contra ele. Então Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Se você quiser viver o reino de Deus, é isso. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo
como assim mesmo. Né? Então, o chamado de Gideão era muito maior do que a gente imagina, não era só livrar o povo de Israel, era instaurar o reino de Deus na terra. E ele faz isso com o quê? Com um cara que não tinha grande expressão. Quando eu era pastor lá em Recife, a gente começou um projeto com capoeira dentro da igreja. E era muito interessante, né? Porque deu muito resultado. A capoeira era utilizada para evangelizar. E na época eu tinha cerca de 150 quilos só. E aí eu fui assistir uma aula de capoeira. Né? E ali foi interessante. Aí o mestre chegou e disse: pastor, quer não lutar? Eu tenho 150 quilos. Rapaz, eu não sei se eu consigo não. Não, treine aqui e tal. Eu sempre pratiquei artes marciais, mesmo com esse peso. Eu disse: bom, aí fiquei lá fazendo. Aí o mestre disse assim: olha, agora todo mundo vai fazer um movimento que já fez quando criança. Todo mundo já fez. É o quê? Estrelinha. Agora lascou. Eu fiz. Eu sei. Agora lascou. Se não fez, tentou fazer, pelo menos, né? Tentou fazer, né? Tentar é uma coisa, tem que fazer. Aí fez a fila. Aí a expectativa era pra mim. Eu com aquele peso todo aí, chegou a fila e chegou minha vez. Aí eu fiquei, eu vou, não vou. Eu vou, não vou. Fui e fiz. Na hora todo mundo aplaudiu. Quer ver? Não vou fazer porque ele quer. Mas enfim, o que é que acontece? Me tornei um capoeirista, lutava e tal. E sempre quando a gente fazia roda na rua, o povo ficava me olhando. Dizia: rapaz, esse cara não faz nada não. Pior, é porque eu não vou dar ideia para vocês. Mas se eu contar como eu era antes de eu me converter, você olharia para mim e dizer: rapaz, jamais esse cara estaria aqui. Eu não vou contar que não é para dar ideia para vocês. Eu não vou contar que em acampamento soltava bomba atrás do quarto do pastor. Não vou contar isso não, para não dar ideia para vocês, tá? Não vou dizer que eu pegava a galinha e soltava dentro do quarto das meninas. Oh, meu Deus. Eu não vou dizer isso não, que é para vocês não fazerem aqui. Ainda bem que Tá? não tem galinha. Enfim, para vocês terem ideia, eu era bem novo. E eu cheguei para minha mãe e disse assim várias vezes: mãe, quando eu fizer 18 anos eu não piso na igreja. Sabe onde era que eu estava no dia que eu completei 18 anos? Pregando na Igreja Batista do Farol. Num culto de juventude, né? De adolescente. Como Deus muda, né? Se olhassem naquele tempo, iam dizer: rapaz, esse cara... Pra você ter ideia, quando eu disse assim: eu vou estudar no seminário, literalmente chegaram para mim e disseram: é o fim do mundo. Literalmente disseram isso para mim. É o fim do mundo. Não é? Mas sabe o que foi que fez diferença na minha vida? Um pastor que passou lá na Igreja do Farol, aconteceu uma situação onde a gente estava em uma festinha assim de carnaval, em Faripoeira, e a gente bebeu, fez muita coisa errada. E muitas pessoas da igreja começaram a julgar, né? A gente, é claro que o que a gente fez foi errado, porque a gente era já da igreja, tudo, e não devia fazer isso. E na época foi um escândalo assim na igreja, e inclusive a gente foi até cogitado em expulsar a gente do Hall de Membros. Foi terrível. Mas teve um pastor de jovens que disse: não, eu vou pegar esses meninos e fazer um discipulado com eles. E ele fez. Ninguém vai tirar da igreja não. Fez um discipulado, cuidou, a gente fez, e se não fosse isso, onde era que eu estaria hoje? Com certeza eu não estaria aqui com vocês. Aí veja como é que, o que é que a gente precisa para identificar pessoas no reino de Deus. É ter a visão que Cristo tinha. Quando Jesus olhava para Zaqueu, por exemplo, ele não olhava um ladrão, um cabra safado, sem vergonha, que precisava ser preso, que merecia uma cambada de pau nas costas. Ele olhava o quê? O que Zaqueu poderia se tornar. Por isso que as melhores escolhas que Deus faz são aquelas inusitadas. Agora lembrando, que Ele não nos chama para que a gente permaneça como a gente está. Ele nos chama para quê? Para que a gente seja transformado. Vou perguntar aqui, vocês têm fé em Deus? Sim? E isso é fácil de responder, né? Eu tenho. Mas sabe o que é o melhor de tudo? O que eu descobri é que Deus também tem fé na humanidade. Sabia disso? Você sabia que Deus tem fé em você?
E aí o modo como Jesus escolhe, por exemplo, os discípulos é algo fantástico. Primeiro que ele escolhe todo tipo de gente. Ele totalmente, ali é um exemplo perfeito de igreja. Né? Pedro era o cara mais... Se Jesus tivesse vindo hoje, Pedro com certeza seria um nordestino. Bruto. Tava bruto, só andava armado com a espada nos quartos. Não é? Cortou a orelha do soldado quando foram prender Jesus. Não foi? Impulsivo. Mas ao mesmo tempo, papai, Jesus andava com Judas. Também andava com gente rica. Cobradores de impostos. Mas sabe o que é que acontece? Naquele tempo, nos tempos de Jesus, era o seguinte. O homem, ele começava a estudar com cerca de 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, ele ia para uma espécie de escola. E ali, ele aprendia o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E aprendia assim, onde eles praticamente sabiam decorado o Pentateuco. Se a pessoa se destacasse, ela passava para um próximo nível. Se ela não se destacasse, ela disse, você não serve para cá, vai cuidar dos negócios da sua família. Era um estudo muito rígido. Depois existiam níveis, né? Depois eles estudavam livros proféticos, os históricos, enfim, até aqueles que não iam se destacando, eles iam escanteando. Não, você não pode seguir esse mestre, você não pode seguir um rabino, né? Há quem diga que quando Jesus chama Pedro, Pedro não sabia nem ler. Quando ele chama aqueles pescadores ali, aqueles pescadores nem sabiam ler. Provavelmente Pedro não foi, quando fez 12 anos, não foi nem para essa escola. No entanto, é ele que Jesus chega, olha, eu sou seu mestre e você vai me seguir. Isso naquele tempo era reservado só para pessoas que se destacavam. Jesus chama um cara que ninguém dava nada por ele. E eles usavam uma expressão muito interessante. Eles diziam assim, olha, que as suas roupas estejam cheias da poeira do seu rabino. Por quê? Antigamente, as estradas eram muito empoeiradas. Né? Então, qual era a ideia? Que o rabino anda na frente e o discípulo atrás. O rabino anda, levanta a poeira e suja a roupa do discípulo. Né? Eles usavam isso, olha, que as suas roupas estejam cheias da poeira do seu rabino. E qual é o desejo para a gente hoje? É que as nossas roupas estejam cheias da poeira do nosso mestre. Quer viver o reino de Deus? Primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas. Mas não fique só nisso. Tiago fala e diz, olha, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu próximo que eu vejo? Se a gente pensar assim, eu só vou amar a Deus. Não, peraí, rapaz. Sabe de nada, inocente. Né? Tem que amar o próximo também. Melhor, como a nós mesmos, como eu me amo. Então busque essa visão de Cristo. Quando você for olhar para uma pessoa, busque viver o reino de Deus e dizer, não procure, sabe, ver o que a pessoa é naquele momento, mas veja o potencial dela, veja o que ela pode se tornar. E sabe qual é a melhor forma de você identificar o seu chamado? Isso eu aprendi quando a gente foi para a África. Quando as necessidades do mundo se cruzam com as suas habilidades, ali está o seu chamado. Eu digo lá na igreja, meu amigo, você viu uma lâmpada queimada? Não vai reclamar não, vai lá e toque. Porque se você identificou o problema, quem é que tem que resolver? É você, meu amigo. Aí não precisa fazer uma assembleia para comprar uma lâmpada, né? Vai lá, pai. Fala com a tesoureira, pega o dinheiro, compra, tá tudo certo. Então, como é que a gente identifica o nosso chamado? Quando as necessidades do mundo se cruzam com as nossas habilidades. Ali está o seu chamado. Ali está onde Deus quer que você viva o reino dele. Amém? Amém. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor Deus, nosso Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por este acampamento. Obrigado, Senhor, por tudo que nós já vivemos aqui, Senhor. Senhor, neste momento nós queremos, Senhor, abrir os nossos corações para o Senhor. Nesse momento, Senhor, nós somos gratos porque temos a certeza
de que o Senhor tem fé na gente também, Senhor. Obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor chamou a tantos naqueles tempos, o Senhor chama cada pessoa também que está aqui hoje, Senhor. Ó Senhor, nos ensina a termos a Tua visão, Senhor. Nos ensina, Senhor, a não julgar. Nos ensina, Senhor, a vivermos o Teu reino, Senhor. Nós não queremos estar aqui para julgar, nós não queremos estar aqui, Senhor, para fazer o mal. Nós queremos estar aqui, Senhor, para viver a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito encha as nossas vidas, Senhor, com a Tua graça, com o Teu amor. E que possamos, Senhor, refletir esta graça na vida das pessoas. Que possamos, Senhor, viver o Teu reino, a Tua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas, Senhor. Eu te peço, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos motiva a buscarmos o Teu chamado, Senhor. Nós não queremos ser pessoas que apenas sentam nos bancos de igreja e se sentem satisfeitas porque cantam algumas músicas, porque ouvem um pouco da palavra. Nós queremos ir além, Senhor, de tudo isso. Nós queremos, Senhor, ir além de tudo, além das paredes, Senhor, além de tudo. Queremos viver o Teu reino, Senhor. E queremos seguir a Cristo. Por isso eu te peço que o Senhor esteja com a Tua mão estendida sobre nós. Porque nós precisamos, Senhor, da Tua misericórdia. Somos falhos, mas as Tuas misericórdias se renovam todos os dias, Senhor. Nos faz, Senhor, sempre vivermos o Teu perdão. Queremos estar aqui, Senhor, para fazer diferença. Se tem alguém aqui, Senhor, que sente o chamado, que o Senhor possa incomodar essa pessoa, Senhor. Falar ao coração dela. Nos faz, Senhor, enxergar a esperança. Nos faz enxergar, Senhor, alegria, felicidade diante de tudo isso, Senhor, que vem acontecendo no nosso país, Senhor. Diante de tanta corrupção, diante de tanta gente, Senhor, que mente, diante de tanta gente, Senhor, que busca valores que não condizem com a Tua palavra, Senhor. Nós queremos viver o Teu reino, Senhor. A justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.